Salve, salve pessoal, Eric Shows aqui na voz para mais um vídeo com vocês. E nesse vídeo vamos conversar sobre o inverno, né? Chegou o inverno e aí o que fazer? Então a gente vai falar um pouquinho desse inverno que vai ser um pouquinho mais frio, me parece, né? Então tem alguns artigos aí mostrando isso. E também vamos falar automaticamente de como o Ayurveda vê o inverno e de como são as dicas que eu tenho aqui na mão para vocês, para passar esse inverno da melhor forma possível. E claro, antes de continuar, muito simples, eu só vou pedir três favorzinhos para vocês. Dá uma olhadinha se você está inscrito ou não. Tem muita gente que pensa que está inscrito, não está inscrito no nosso canal e não está recebendo as nossas atualizações. Se atualiza aqui, inscreva-se no nosso canal aqui no YouTube, em todas as nossas redes também, todos os links estão aqui embaixo. Deixa um like já no vídeo e se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo que alguém da nossa equipe vai estar respondendo, eu mesmo ou qualquer outra pessoa da equipe. E se você quiser fazer parte do nosso canal do WhatsApp, o link também está aqui embaixo na descrição, tá bom? Lembrando que o link desse texto que eu vou estar lendo, de qualquer outro texto que eu sempre leio ou vou utilizar, eu sempre coloco aqui embaixo na descrição mesmo do vídeo, e aí você pode ver o original também, que eu vou estar lendo aqui um pouquinho com vocês, e depois eu vou estar falando um pouquinho do Ayurveda e o inverno, como se relaciona com algumas dicas para vocês durante essa estação. Como vocês já podem ver aí ao lado, já está descrito aí para vocês o artigo da bbc.com, em português mesmo, tá? O artigo aqui embaixo, ó, como vocês podem ver. Por que o inverno de 2025 deve ser mais frio que o de anos anteriores? Então é isso daqui que a gente vai dar uma lida aqui. Vamos falar um pouquinho também da correlação do Ayurveda, do inverno com a Ayurveda, do frio com a Ayurveda, yoga e qualquer outro assunto que venha aqui a calhar. Eu tenho aqui alguns tópicos para falar com vocês, então bora lá ler aqui e já fazer as colocações necessárias também. É um artigo do André Biernat, da BBC Brasil em Londres. Após 2 invernos quentes, a estação de 2025 tende a ser mais dentro do esperado para essa época do ano, que é o inverno. Mesmo no auge dos invernos de 2023 e 2024, muitos brasileiros praticamente não sentiram frio. Mas tudo indica que este cenário não deve se repetir agora em 2025, diz o texto. A estação deste ano, que começa nessa sexta-feira, dia 20/6, foi alguns dias atrás, tende a ser um tanto mais gélida, fria, embora as temperaturas ainda possam ser superiores às médias históricas. Então, o que ele está querendo dizer é que não vai chegar como se diz, em mínimas históricas, mas parece que vai ser uma temperatura bem baixa. Vamos ver aqui o que o texto tem para falar para nós. Por trás dessa previsão, há o comportamento e a influência das águas do Oceano Pacífico. Entenda mais a seguir. Muito legal. Por isso que eu trouxe esse texto aqui para a gente entender um pouquinho mais. Quando a gente fala de Ayurveda, de yoga, a gente lida muito com as estações do ano. Então, quando eu vejo que tem um texto que pode complementar os nossos estudos também, eu estou trazendo esse tipo de texto aqui para a gente conversar e entender melhor o porquê desse inverno e o que está acontecendo também. A gente entende um pouco mais a natureza e o Ayurveda está totalmente ligado aos ciclos da natureza, por isso é tão importante estudar esses assuntos. Olha só isso. Por esta, que ele fala aqui, né? Além de outros fenômenos que costumam se desenrolar no país nessa época do ano, que a gente deveria até estar mais acostumado e mais preparados, e a gente não vê também esse preparo sendo feito pelas autoridades, e muito menos a gente vê as pessoas tendo consciência, gente. A gente tem que começar a prestar mais atenção nos ciclos da natureza, épocas do ano. A gente está deixando de prestar atenção nesses ciclos e está se afastando dessa realidade. E isso vai acontecer todos os anos, pode piorar, melhorar, de acordo com diversas situações aí que podem acontecer no nosso planeta, né? Então a gente tem que ficar de olho porque a gente vive nesse planeta, a gente tem que ter um equilíbrio para com o planeta, para com a natureza ao nosso redor, porque é assim que funciona, é uma reação em cadeia naturalmente, com os desequilíbrios que vão acontecer ou que acontece até de forma natural na própria natureza. Então vamos lá, olha só isso. Ó. Saiba quais são as perspectivas para o inverno de 2025 no Brasil e se as ondas de frio registradas entre as últimas semanas de maio e as primeiras de junho podem se repetir com direito a geadas e nevascas. Eu mesmo estou gravando hoje e essa madrugada aqui onde eu moro geou
e algumas regiões do Brasil chegaram a nevar, né? Então, eu entendo que isso daí, esse é um texto de alguns dias atrás, está totalmente coerente. Foi um dos motivos a mais que eu quis vir aqui gravar esse vídeo. Então vamos lá. Um inverno normal, o texto pergunta. Daniele Ferreira, do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, explica que durante o inverno brasileiro, as chuvas tendem a se concentrar mais no noroeste da região norte. Na parte leste do Nordeste e na região Sul, ou seja, nos extremos do território nacional. Isso, para você que estuda Ayurveda, é muito importante entender, porque a gente leva em consideração as gunas, que são as qualidades da natureza, né, os pares de gunas. Então, nas regiões mais chuvosas, tem regiões que vão estar mais chuvosas e regiões mais secas, que é grande parte do Brasil, por sinal. Então, você vai ter influências do frio de formas diferentes. E isso, para nós, no Ayurveda, é muito importante para você entender, às vezes, a sua desarmonia, ou como gerar uma melhor harmonia, ou como você gerar um melhor equilíbrio da sua vida, uma rotina diferenciada. Aí cada um vai estar na sua individualidade. Com isso, abre aspas, ela fala, a parte central do Brasil, que abrange o centro-oeste, o sudeste e o sul da região amazônica, tem uma escassez de chuvas durante o inverno e vive um período mais seco, fecha aspas, acrescenta a meteorologista. Isso é muito importante a gente entender, porque não preciso nem explicar a importância da floresta amazônica. Se eu ainda preciso explicar isso, vamos correr atrás aí de estudar para entender a importância dela para com o planeta e para com o nosso próprio país. Se você não quiser expandir muito a sua mente, entenda que ela é muito importante para o país, por uma questão das próprias chuvas, dos rios, de uma série de outras situações, além da madeira, como é tão falado ou tão disputado, né? Se pode, não pode, essa é uma outra conversa, mas lembrar também que as florestas, ela tem uma importância não só pelo que ela nos dá, diretamente, mas indiretamente está ligado às chuvas, está ligado à umidade, à manutenção das temperaturas, uma série de outras coisas. Abre aspas, isso acontece por causa da presença de massas de ar seco nessas regiões que bloqueiam as frentes frias que vêm do sul, completa ela. Aí a gente começa a entender um pouco melhor. É uma época mais seca realmente pelo Ayurveda, o inverno sempre ele é mais seco, mas como a gente tem muita floresta, algumas regiões até ficam úmidas. Então a gente precisa lembrar que tem algumas variáveis no nosso território em relação para com o entendimento do Ayurveda. É isso que eu quero trazer para vocês. As previsões climatológicas apontam que o inverno de 2025 deve ficar dentro do que se espera para esse período do ano. Isso tem a ver com o comportamento das águas superficiais do Oceano Pacífico. Abre aspas, estamos num momento de neutralidade sem atuação do El Niño ou de La Niña, informa Ferreira, que é a meteorologista. Quando ocorre o El Niño, as águas superficiais oceânicas próximas da linha do Equador estão mais quentes que o normal em boa parte das Américas, tá bom? Então isso é muito importante a gente lembrar e lembrar que o El Niño, a La Niña são, como que eu vou explicar? São ações que vão acontecer na natureza, que já estamos acostumados em épocas, por causa, são efeitos de questões da natureza que vão acontecer diversos. Isso é importante deixar claro. Eu não sei esses detalhes, eu estou tentando explicar sem eu falar alguma palavra e errar também, para quem não conhece, e que acaba afetando regiões do planeta, entende? Então ele está explicando que como não está tendo essa neutralidade, eu vou colocar entre aspas aqui, então a gente espera-se o inverno normal que a gente teria, né, o frio. Então isso é bem interessante, ó. Condições de temperatura do oceano do El Niño. Temperatura da superfície do oceano a leste mais quente que o normal. Tá vendo? Olha só que interessante, ó. Austrália, aqui para América do Sul, América do Norte, Oceano Pacífico, ressurgimento de águas quentes e a água mais fria fica para baixo. É muito interessante entender isso. Opa, desculpa, gente, eu fiz aqui, ó. Já com La Niña, ocorre o contrário, as temperaturas ficam abaixo da média na região, e esse fenômeno modifica todo o padrão climatológico de várias partes do mundo, inclusive do Brasil. Em 23 e 24, o inverno do hemisfério sul teve a influência do El Niño, o que ajuda a entender por que praticamente não fez frio. Aí ele explica, né, que automaticamente foi por isso.
E algumas regiões do país chegaram a sofrer até mesmo com ondas de calor durante alguns dias, eu me lembro disso. Projeções publicadas por instituições como a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos e organizações meteorológicas mundiais indicam que há uma grande probabilidade dessa condição de neutralidade do Pacífico, sem o El Niño ou Laninha, permanecer até o início da primavera. E aí ela abre aspas, a Ferreira diz assim, essa neutralidade significa que não devemos ter um aquecimento ou um resfriamento anômalo, com temperaturas sempre vão ser dentro do esperado para essa época. Então aqui ela coloca, né, condições de temperatura do oceano Laninha, que é o contrário, para quem já viu o anterior, né, como funciona. Frio em extinção é uma pergunta que o próprio texto faz. O especialista do INMET destaca que pelo menos desde 2008 o Brasil enfrenta invernos cada vez mais quentes. Olha que interessante esse dado aqui também. Mas é provável que este ano fuja um pouco dessa regra. Abre aspas. Posso dar até um exemplo de onde estou agora em Brasília. Fazia 2 anos que eu não me agasalhava do jeito que estou nos últimos dias, relata ela. Mesmo assim, a especialista chama atenção para o efeito das mudanças climáticas no padrão de comportamento das estações do ano. Abre aspas. Essa persistência de temperaturas acima da média nos últimos anos tem influência do aquecimento global, fecha aspas, observa a meteorologista. Abre aspas. As mudanças climáticas desestabilizaram a atmosfera e geram eventos cada vez mais extremos, como ondas de calor, ondas de frio, secas prolongadas ou chuvas intensas que caem num curto período, fecha as aspas, disse ela. Ela continua abrindo aspas novamente. E isso pode acontecer associado a outros fenômenos naturais que ocorrem, como Laninha ou El Niño, que exacerbam ainda mais esses episódios, complementa ela. Ela assim fecha as aspas, né, para ela explicar que é o que aconteceu nos últimos anos e porque agora a gente volta a ter um clima, digamos assim, mais dentro da média ou do esperado, e como isso está sendo influenciado por diversas questões que a própria especialista coloca. Previsão do tempo versus previsão do clima. Vamos lá. Mas será que as temperaturas gélidas registradas em algumas partes do país nas últimas semanas pode se repetir durante os meses de inverno? É a pergunta, né? Abre aspas, a gente não descarta a ocorrência dessas friagens, responde Ferreira. As entradas de massas de ar frio podem acontecer no Brasil já a partir de abril. Olha só, esse texto nem foi escrito em abril, ela já foi escrito um tempo depois, o escrito foi agora em junho. Com a chegada do outono, aumenta a incidência das incursões dessas massas, diz ela. Com isso, não é possível descartar decréscimos da temperatura, especialmente em regiões serranas, por exemplo, onde eu moro, onde há a probabilidade de formação de geadas, como teve essa noite, e até mesmo de neve. Aqui nessa região ainda não teve, mas teve em algumas regiões do Brasil, quando eu estou gravando esse vídeo já aconteceu. Mas aqui é preciso fazer uma distinção importante entre as previsões de clima e de tempo. Ela explica o seguinte, nós utilizamos modelos de previsão que contam com bilhões de fórmulas matemáticas e uma modelagem física para traçar os sistemas meteorológicos, que envolvem elementos como frentes frias, baixa pressão e alta pressão, detalha Ferreira. Essas ferramentas permitem fazer uma previsão do tempo confiável de no máximo 7 dias, diz ela. Fica até uma dúvida, muita gente pergunta como confiar também, né? Porque muitas vezes não funciona, ou fala que tá quente, tá frio. Ela tá explicando um pouco como funcionam essas previsões, né? Portanto, não é possível saber com exatidão como será a temperatura ou o risco de geadas e nevascas em julho, agosto ou setembro, ela coloca. A gente nem chegou em julho ainda. Eu tô gravando esse vídeo agora em junho ainda. Já a previsão climática depende de outros sistemas, como o comportamento dos oceanos, para determinar a tendência climática para os próximos 3 meses, como ele explicou anteriormente, e vocês devem ter visto aqui no próprio vídeo que eu estou mostrando para vocês. E é justamente esse sistema que permite entender um comportamento geral e as tendências para a temporada de inverno, por exemplo. Voltamos aqui, então,
Vocês viram nesse texto da BBC muito interessante que explica de forma com um especialista ali, meteorológico, explicando o que está acontecendo, por que está esse frio, por que a gente está voltando a ter temperaturas frias no inverno e por que nos últimos 2 anos a gente não teve. Muito importante para a gente entender o que está acontecendo e a gente se preparar e entender que faz parte da natureza também, em alguns momentos como esse, ali ela explica que faz parte da natureza e também é um pouco, no ponto de vista da própria especialista, causado por nós mesmos também, que estamos acelerando alguns processos. Mas, o que eu vim falar aqui é a parte do Ayurveda, que muita gente me pede, eu falo ali no meio do texto uma coisa ou outra, vou soltando alguns assuntos, mas é sempre bom estar trazendo aqui um texto um pouco mais elaborado, né? Vamos falar um pouquinho dessa questão do inverno e o Ayurveda, que é tão importante ao mesmo tempo. Lembrar que, segundo o Charaka Samhita, aquele texto maravilhoso do Ayurveda, o Ayurveda, ele é guru, ele é pesado, frio, ele é seco, né? Frio não, frio, ele é seco, é bom, eu já fui falando, né? Ele é frio, ele é pesado, ele é seco e ele é denso. Essa questão de ser seco, na sua grande maioria, ele é seco, como você vê no próprio texto, ele falou, né? Uma onda seca, mas aqui no Brasil, especificamente, talvez diferente das regiões da Índia, isso pode acontecer em alguma região mais digamos assim, não uma região muito grande, uma região menor na Índia, e talvez os Vaidyas e os grandes escritores do Ayurveda tenham percebido isso, mas colocado o inverno como na maioria seca. A gente tem grandes regiões do Brasil que o inverno é um pouco mais úmido, como nesse próprio texto ele diz, como as ondas de chuva elas mudam conforme a estação do ano na floresta amazônica. A América do Sul, ela depende da floresta amazônica fortemente por causa das chuvas, e se vocês quiserem saber um pouco mais disso, vocês procuram aí oceanos voadores, nuvens voadoras, oceanos, tem algum nome desses específicos que eles vão contar explica como forma as nuvens no céu e a floresta amazônica e como se diz, aqui as montanhas na América do Sul, né, como elas são envolvidas diretamente nisso, é muito importante saber disso também. E aqui na América do Sul a gente tem regiões, digamos assim, mais regiões que são também o inverno úmido, e aí eu tenho que falar isso para vocês, porque pode acontecer, obviamente. Temos que tomar muito cuidado, porque dependendo da região pode afetar e elevar o seu dosha vata ou o seu dosha kapha, que são as funções ligadas a esses grupos de dosha. Se você não sabe o que é isso ainda, tem vários vídeos aqui falando sobre isso. Procura aí, que tem bastante coisa falando sobre isso. E também a gente precisa lembrar que o nosso Agni, que é o fogo digestivo, aquele que transforma, aquele que vai fazer toda a metabolização, ele aumenta durante o inverno, porque está frio externamente do nosso corpo, ele vai aumentar internamente para poder gerar esse equilíbrio da temperatura, né, do interno com o externo. Isso é muito importante também. Lembre de manter uma alimentação sempre mais quente, mais untuosa e nutritiva, se for possível. Isso é extremamente importante. E aí eu vou dar vários exemplos para vocês: sopas, caldos, grãos cozidos, as oleaginosas, ghee. Use e abuse das especiarias, sabe? Evite os alimentos frios, crus, secos, de difícil digestão, sabe? Isso é muito importante também. Inclua na sua vida a automassagem. A automassagem é um ponto legal e importante durante o inverno, principalmente para você que tem uma pele muito seca, que nessa época do ano você sofre um pouco mais. Então, tá aí, automassagem com óleo de gergelim é o mais indicado. Banho sempre quentinho para o morno, evite o banho frio nessa época do ano. Eric, eu tomo frio, eu também, adoro tomar banho frio o ano inteiro, mas no inverno a gente tem que colocar um banho um pouco mais quente, sim, porque não dá, não, você tem que tomar um pouco de cuidado, né, principalmente na região de cabeça, toma bastante cuidado com a friagem na cabeça também, sabe, faça exercícios regulares, sempre tampando a cabeça, cuidado com o vento na cabeça também. Os gorrinhos, como eu estou usando, é muito importante. Cachecol, lenço, sempre manter o dorso do corpo bem coberto, né? O dorso que eu digo é o nosso tórax, com roupas apropriadas. Evite alimentos muito gelados também. Evite
esse choque de frio e quente, que muita gente faz isso tanto no inverno quanto no verão. Então, no verão faz por causa dos ar-condicionados, que hoje em dia tem em tudo que é lugar, né? E faz do frio pro quente. E também hoje em dia a gente faz do quente com os aquecedores para o frio. Então toma um pouco de cuidado também. Isso faz muito mal para a saúde ficar todo momento com isso, tá? Isso é muito importante a gente falar também. Perfeito? Evitar o isolamento do corpo, né, como eu estava falando, cultivar o calor emocional, obviamente, é um momento maravilhoso para práticas devocionais, leituras de textos, fazer sadhanas, não muito rígidos, mas sadhanas que você possa fazer dentro de casa, como leituras, ficar com a família. Aí vamos colocar um pouco da modernidade, é um momento legal, de repente, para você zerar aquela série que você quer assistir, ou você que gosta de um game, jogar um game um pouco. É um momento inverno para isso também, sabe? Não só para os estudos, mas momentos de interiorização de forma diferente, às vezes se desligar um pouco do mundo também, porque é um momento que você vai ficar mais em casa, vai ficar mais íntimo ali das pessoas próximas de você. Então a meditação, ela acaba encaixando aí, para muitas pessoas gostam também. E eu fiz uma listinha de algumas plantas. Anote aí e depois você deixa aqui nos recadinhos quais plantas eu falei. Então anote aí algumas plantas que os textos de Ayurveda em geral falam que são muito boas para essa época do ano. A primeira que ele coloca é a famosa pípali, ou pimenta longa, como é conhecida dentro do Ayurveda. Ela é uma pimentinha maravilhosa. No Brasil, se você já consegue comprar pela internet, ela estimula o fogo, o Agni digestivo, e dissolve muco e ativa a circulação do corpo também. Um outro para usar nessa época do ano é o gengibre, principalmente se for o gengibre seco, que a gente chama de shunti. Ele é bem legal também, porque ele aumenta o calor interno, reduz os gases e dores articulares, caso você tenha nessa época do ano, né? E seca um pouquinho o corpo, toma cuidado com o excesso, tá bom? Porque ele seca o dosha kapha, mas em excesso, aí se você tiver um vatinha próximo, etc., cuidado que ele é quente e sempre tem que ter aquele cuidadinho, né? Então, em forma de chá, misturado, é sempre um pouco melhor. Aí a gente tem o haritaki, que é uma fruta muito específica, que faz parte até do trípala, é muito usado na Índia, no Brasil é um pouco mais difícil de achar. Temos o ashwagandha, que virou febre agora, o ashwagandha sendo usado para diversos fins, o Itania sonifera, se você não conhece, nutre os tecidos corporais, melhora a vitalidade e acalma a mente agitada. Então é uma planta muito legal também. O guduti, que também é uma planta fantástica, que eu adoro. Se você conseguir no Brasil, é ótimo. O próprio óleo de gergelim, que eu já citei anteriormente. O óleo de gergelim, ele é bem interessante também. A boa e velha canela, se você não conhece, a boa e velha canela, muito usada nessa época do ano, até nas festas juninas, nas bebidas, comidas, assim como o cravo, né, conhecido como cravo da Índia. E a cúrcuma, mesmo ela não sendo tão quente ou esquentando tanto o corpo, ela aquece o trato digestivo, ela tem uma ação digestiva bem bacana que ela pode ser usada uma vez ou outra. Ou diga aí para mim quais são as plantas que vocês usam no inverno, além dessas que vocês acham legal. Claro, gente, todo uso de planta você precisa saber usar ela. Aqui são só dicas bem genéricas. Então pesquise, converse com um profissional, um terapeuta, um profissional que conheça realmente o uso das plantas para saber como usa. Isso é muito importante. Aqui são dicas bem genéricas, tá bom? E aí eu fiz para a gente resumir aqui a parte final, eu fiz um resumo, né? Você que é mais vata, foco no aquecer do seu corpo, umedecer, manter o corpo úmido, quente e acalmar. Evite vento e jejum e coisas geladas durante essa época do ano. Você mais pita, mantenha o calor sem exagero no corpo. Ó, aí, seu pita. Ó, seu pita. Vamos ter um calorzinho aí sem exagero, hein? Evitar excesso de sal, que aumenta bastante a temperatura, e especiarias muito quentes, principalmente álcool, tá? Nessa época do ano. Cuidado com o exagero aí, você. O álcool tem que ser cuidado do exagero no ano inteiro, obviamente, mas nessa época, por aquecer o corpo, algumas pessoas têm uma tendência a perder um pouco o controle do álcool no inverno. Cuidado aí em casa. E você mais capa, evite dormir demais. É bom ativar o corpo, manter o corpo mais ativo também e consumir alimentos mais pesados, assim. Toma um pouco de cuidado com exagero também, porque o capa pode aumentar nessa época do ano aí, assim como o vata também pode. Lembre, sempre, faça oleação no corpo, alimentos mais nutritivos, durma bem, descanse. É um momento muito legal
que serve também como um grande aprendizado para nós dentro do Ayurveda, sabe? E se você gosta desse tipo de material que a gente está trazendo para vocês aqui, cada vez materiais diferentes, palestras, lives, vídeos, deixa um recadinho aqui embaixo para mim, fala o que você está achando, se você gostou desse tipo de vídeo, olha quanta informação legal para você aí que está começando no Ayurveda, quer entender um pouco mais. Olha, eu trouxe informações também de meteorologia, explicando um pouco o que a gente está passando, mescladas com a Ayurveda. Essa é a ideia aqui do canal, de trazer um pouco mais de entretenimento também. Você que gosta do Ayurveda, você pode estar ouvindo para se entreter, aprender e trazer dicas importantes para o nosso dia a dia. Essa é a nossa ideia do nosso canal aqui. E se você gosta disso, segue a gente aqui nesse canal, deixa um recadinho se você tiver qualquer dúvida. Eu mesmo aqui no YouTube, nas outras redes, algumas eu tô, outras não, porque a gente tem uma equipe que a gente dividiu as funções, mas o material é o mesmo que está em todos os lugares. Deixa o recadinho aí, eu ou alguém da equipe vai estar respondendo, tá bom? E se você quiser qualquer dúvida, quer saber como funciona o nosso trabalho, atendimento, curso, viagem para a Índia, aqui embaixo você encontra o link do nosso site, naradeva.com.br. Lá dentro você encontra todas as informações e diversas outras informações importantes você encontra também nas nossas redes sociais, que o link eu deixo todo aqui embaixo. Aqui do lado daqui um pouquinho vai aparecer para vocês aí algumas outras dicas para vocês. Siga a gente, eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço, um prazer estar mais uma vez com vocês por aqui. Om Namah Shivaya. Tchau, tchau, gente.